que os cargos, como o meu, por exemplo, ele é de indicação política, isso é perfeito, isso não tem nenhuma ilegalidade, isso é muito bem aceito. Agora, o que não pode é ser um cargo com ausência de competência técnica para aquilo, porque aí começa a ter prejuízo na ponta, que é no final, que é a assistência, e que é o mais importante. Então, quando nós assumimos, nós já assumimos com uma primeira proposta, para essa gestão o foco é o paciente, então o paciente em primeiro lugar. Para isso eu preciso qualificar a gestão, eu preciso instituir processo de trabalho, e para uma secretaria desse tamanho isso realmente causa desconforto, porque tinha uma maneira anteriormente, até aquele momento, uma maneira diferente de funcionar. Não havia qualificação nos níveis de gestão, então, só para se ter uma ideia, uma pessoa, nada contra os níveis de formação de ninguém, não é por esse caminho, mas é inadmissível que alguém que não conhece o assunto esteja à frente de um corpo de funcionários com a qualificação totalmente diferente. Ele não tem nem como indicar os caminhos. Então, isso era o que acontecia aqui. O que nós fizemos? Para ocupar os cargos de gestão, a primeira medida foi essa qualificação. Teria que ter nível superior e na área de saúde. E quem mais tem expertise nisso é a equipe de enfermagem. Esse segmento ele já tem, ao longo dos anos, conquistado uma competência para a gestão. Então, a maioria hoje dos nossos cargos de gestão são ocupados por enfermeiros, se não por alguém da área de saúde com nível superior. E alguns poucos nós achamos que poderia ser para quem tivesse administração, o curso, mas sempre nível superior. Então, isso eu acho que já melhorou muito. E foi o primeiro desconforto, porque antes não era assim, tinham indicações que eram desvinculadas do resultado final. Participação do ouvinte, 99600-3031 é o nosso WhatsApp. Álvaro do Universo. Tem algumas participações, sim. A Shirlan, um minuto aqui, a Shirlan Braz, ela pergunta aqui, não só ela, também como o Wagner, lá da Silva. Ele manda: bom dia, grande mestre da bancada. Gostaria de saber da secretária sobre o funcionamento do CAIS do Jardim América, se tem previsão. A Shirlan e o Wagner fizeram a mesma pergunta, secretário. Shirlan e Wagner, bom dia a vocês. É uma preocupação que a população precisa acompanhar junto conosco. Eu já estive lá visitando a obra também. Nós temos a nossa equipe que faz a visita e o acompanhamento permanente. Nós identificamos que há um atraso, sim. A previsão era de já ter sido entregue. Nós estamos notificando a empresa e pedindo para que cumpra o prazo. Nós tomamos, no início dessa construção, nós tivemos o cuidado de chamar os engenheiros da empresa e perguntar quais a gente queria que não fechasse completamente, mas que a gente mantivesse um funcionamento em um módulo enquanto se fazia a outra construção. E eles nos disseram que isso acarretaria um atraso na obra e precisariam de aditivos, então nós tiramos toda a equipe de lá, e isso foi uma situação que causou alguma dificuldade para nós, mas nós deixamos lá livre exatamente para que não atrasasse. E está com atraso, nós já estamos pedindo para que a empresa conclua a obra o mais rápido possível. A previsão está para o final do ano. O Kleber Rocha, ele diz aqui, bom dia, na gestão do União e do Pedro Wilson, todos os CAIS funcionavam 24 horas, e hoje são poucos que funcionam. Eu trabalhei na área nessa gestão, e o CAIS da Amendoeiras era referência, e hoje está a desejar faltando médicos. O que aconteceu? Kleber Rocha. Aliás, isso aí foi uma promessa do prefeito Willis dos CAIS funcionarem 24 horas na campanha, né? Kleber, bom dia. A pergunta é pertinente também, mas há um pouco de desinformação que às vezes não chega até a população. E essa promessa do prefeito, eu entendo que ela está mais que cumprida, porque nós encontramos aqui 2 unidades que estavam fechadas há mais de 3 anos, que é o Novo Horizonte e o Urias Magalhães, e foram reabertos com atendimento 24 horas. Então, essa promessa foi cumprida plenamente. Os CAIS, nós temos hoje 13 unidades que funcionam 24 horas. Inclusive, o Amendoeiras é um deles e não falta médico em nenhum deles. E foi comentado aqui no início por você que eu até tive a oportunidade de ir e dar um plantão. Aquilo foi para mostrar que
a partir do início dessa gestão, em nenhum momento ficaria sem médico nas unidades 24 horas. Então, aquele dia que estava sem médico, eu fui e dei o plantão, para deixar claro que não há mais a possibilidade aqui de ficar um dia sequer sem médico. Então, pode ser que tenha um dia que tenha menos médico, que alguns faltaram, que a gente ainda tem uma dificuldade de manter o interesse do profissional, não apenas do médico, pela questão de salário, pela questão de condições de trabalho. São unidades muito antigas, então, mas não tem nenhuma unidade que fica sem médico hoje. Então, pode ser que um dia dos 3 que estão escalados tenha só um, mas sempre tem. E o Kleber, se tiver algum dia que ele tenha identificado isso, por favor, nos avise na ouvidoria que nós vamos tomar as providências devidas. E quando vai apenas um, só para complementar, não deixar fugir, quando vai apenas um, a secretaria tem alguma maneira de suprir esse mesmo? Porque isso para o profissional também fica impossível atender aquela quantidade toda de pessoas, né? Claro, aqui em relação a esse atendimento tem mais que isso, mais complexo um pouco que isso, mas respondendo objetivamente, quando dos 3 tem um só, nós procuramos nos lugares onde tem 3 ou 4, porque tem lugares que são escalados mais de 3, deslocar esse profissional da outra unidade para essa unidade para ajudar esse profissional lá. E quando isso não é possível, que tem que ficar um só até o próximo plantão, a gente então destina para aquele atendimento os casos mais complexos, mas sempre ele vai atender, sempre a porta está aberta e ele vai atender de acordo com a possibilidade de atendimento mesmo. Não vai atender nem mais do que o que é necessário, o que é possível para o profissional atender, porque ele tem que atender com a qualidade necessária também, mas a gente desloca para outras unidades. Mas a primeira medida é recompor aquela equipe com outras, um remanejamento. Secretária, naquele momento daquela portaria dos médicos que a senhora pegou o estetoscópio e foi lá para o CAIS, para o plantão, muitas coisas ficaram por serem esclarecidas. Tinha gente demais contratada e não trabalhando, ou seja, tinha gente demais recebendo sem trabalhar naquele momento, por isso ela tomou a decisão? Aquela decisão foi para não deixar mais nenhum dia, nenhuma unidade 24 horas sem médico. Então, aqueles médicos faltaram e não se conseguiu um remanejamento. Naquela época existia uma resistência muito grande do corpo clínico ainda, que vinha com um contrato também muito equivocado. Era um contrato que ele era muito livre, a forma de trabalho, livre para o profissional e de difícil controle da secretaria. Então, aquilo foi prestes à mudança contratual que veio, acho que no mês seguinte. Então, o contrato anteriormente era assim, o médico era contratado para executar até 32 plantões, até 21 plantões, até 12, então até ficava muito livre. De 1 até. Então, se um dia ele falasse, olha, hoje eu não posso ir porque eu estou com algum outro, a gente não podia fazer nada. Então, essa era a grande dificuldade. Isso foi corrigido. Hoje o contrato ele é dentro das normativas do Tribunal de Contas do município. Ele tem uma carga horária específica, 20 horas ou 40 horas semanais, e tem um valor também, uma remuneração específica que é baseada em uma média das outras regiões do país. E esse valor, essa forma de trabalho foi também discutido no Conselho Municipal de Saúde, que nós achamos que tem que acompanhar, e o Ministério da Saúde também preconiza isso. Então, hoje é muito claro, qualquer um pode abrir o contrato e identificar as obrigações, os direitos também de todas as partes. E o pagamento é feito integralmente ou é por serviço medido? Porque pelo que a senhora está me dizendo aqui, de 1 até 32, ou seja, não pode passar de 32, mas quem fazia 1 recebia, por exemplo, o mesmo valor que quem fazia 15, 16 e por aí sucessivamente? Não tinha também uma forma de controlar, porque não havia uma maneira de saber que mais de 400 médicos trabalhando nesse regime de plantão é quase que impossível, e com um sistema manual de controle de folha, que agora também está sendo corrigido com esse software, tudo informatizado, com todos os modos de gestão. Então, a gente não tinha como saber se isso, eu acredito que seja, deu um plantão, recebe um plantão, secretário, mas eu não tenho como saber. Sobre o software, os vereadores recomendaram que a prefeitura não contratasse e não pagasse. Da última participação do prefeito na Câmara de Goiânia, havia ali a informação de que a prefeitura, inclusive, não tinha pagado qualquer fatura relativa a esse serviço. Apesar de todas essas recomendações, apesar de todas essas insistências, políticas ou não, administrativas ou não, jurídicas ou não, hoje, a decisão da prefeitura sobre o software é que ele fica?
A decisão da prefeitura hoje, ela está sendo discutida com uma promotora que, frente a uma denúncia de vereadores, ela nos convocou para rediscutir o software. Mas eu vou deixar claro o que é o software aqui para nós. Não apenas esse, mas qualquer software que atendesse à gestão na área de saúde. O que nós encontramos, um software desenvolvido anteriormente pela prefeitura, que não alcança todos os serviços necessários, ou seja, não tem controle de medicamento, não tem controle de frota, não tem controle de ponto. E nós encontramos esse software... Um desenvolvimento atrasado. Um desenvolvimento, assim, vamos dizer, amador, porque ele não tinha... ele foi desenvolvido dentro da própria prefeitura e para a empresa, para a nossa secretaria de informática, que é a CDTEC, desenvolver o software, nós fizemos essa consulta. Eles levariam, desenvolver completo para a saúde, levariam de 1 ano e meio a 2 anos. Foi a primeira intenção nossa. Não, isso é otimista. Então, mas o que acontece? Nós tínhamos, então, com o software antigo, identificamos, assim, marcação de exames repetidos para uma mesma pessoa e que possivelmente não teriam sido feitos, mudança de cadastro de pessoas, ou seja, isso é indício de fraudes, isso nos fez parar com o software. Como que foi a história? Nós começamos com um processo de modernização da prefeitura inteira, então teve o Alvará Fácil, todo mundo se lembra disso, que mudou muito esse setor lá. E o seguinte setor, por ordem do prefeito, seria a saúde. Então nós pedimos aquela fila que tinha todo dia primeiro, aquele desconforto para todo mundo, para todos os pacientes que vinham do interior. Nós pedimos a essa equipe do Comitê de Modernização que fizesse, então, o exame fácil. E isso era no sistema antigo. Eles foram tentar desenvolver esse exame fácil e se depararam com essas situações. Exames que tinham repetidas vezes sido jogados no sistema sem explicação, então indícios assim muito fortes de fraude. Ou seja, qualquer um podia adicionar isso e gerar uma despesa e uma conta para a prefeitura? E chegava uma conta, a gente não sabia exatamente se era real. Se era real. Então isso para nós foi assim, a responsabilidade nossa de manter aquilo era como se a gente tivesse sido conivente, se a gente mantivesse. Então, esse foi o motivo da compra emergencial. Então, esse software, independente de ser esse, da empresa Viveiro ou outros de qualquer outra empresa, qualquer secretaria desse tamanho, até menor do que essa, tem software de gestão mais completo para a saúde. Então, se não for esse, outro há de vir, né, dependendo do que se acordar com a promotora, mas o que já ficou assim, muito claro lá para todos os órgãos jurídicos externos de controle, é que não se volta para o sistema antigo, porque se voltar para o sistema antigo é um indício de que quem tomar essa decisão está sendo conivente com o que havia. Então, isso está sendo apurado por eles. Não pode ser conivente com fraude. E não é. O Ministério Público está fazendo o papel correto. Entendeu o que a senhora disse? Entendeu com clareza e disse que para o sistema antigo não volta e que possivelmente o que há mais é uma dificuldade de entender que nós preferimos comprar um sistema do que alugar ou do que tinha antes. A gente tinha esse sistema da prefeitura que, vamos dizer assim, para o tamanho dessa secretaria, ele pode ser considerado frágil e rudimentar, e ele era operado pela empresa IDETEC, que era contratada pela prefeitura. São 2 contratos com a empresa IDETEC, com a Organização Social IDETEC. Um deles era esse contrato de desenvolvimento que era para operar esse sistema. Isso nos custava mensalmente R$750 mil para operar este sistema. Então, nós entendemos que uma compra de um novo software seria mais econômico para a prefeitura e seria definitivo. Não era um aluguel, não era... Então, nós fizemos essa compra emergencial. E o que os promotores hoje, alguns estão achando é que talvez o emergencial não se discute, está perfeitamente embasado, mas aqui talvez pudesse ter sido alugado enquanto abria-se um processo licitatório ou para compra ou para manter um aluguel. Mas a compra emergencial não está sob questionamento, porque está plenamente justificada. E aí a gente parte do pressuposto que dinheiro de aluguel é aquilo que a gente fala quando da casa própria, né? Quanto mais você aluga, menos possibilidade você tem de ter o que é seu, né? E é um dinheiro que não volta mais. Não sei se o Ministério Público ou aqueles que defendem essa tese defendem com o conhecimento que deveriam ter em relação a essa matéria. Esse é apenas um ponto de vista. Não sei, ninguém tem que concordar com a minha opinião. Pois não, Altair?
Tem áudio aqui, né, do ouvinte participando pelo 996003031, 996003031. O Wellington mandou um áudio aqui para a nossa secretária. Vamos ouvir. Bom dia, Jornal da Manhã. Oi, Wellington. Gostaria da secretária, por que eu moro aqui na região noroeste, eu pego o check-in aqui, saio para fazer um exame lá no Novo Mundo, se tem alguns lugares mais próximos da minha residência? Wellington, bom dia a você. Precisaria saber que exame exatamente é. Eu vou só explicar aqui como é a parametrização do software hoje. Nós temos alguns exames que são feitos na própria rede da prefeitura, então eles são marcados próximo da unidade de residência da pessoa, e temos muitos exames que são feitos por prestadores de serviços públicos federais, como o Hospital das Clínicas, públicos estaduais como o HGG, o CRER, e filantrópicos como o Hospital Araújo Jorge, a Santa Casa, e temos também os prestadores privados. Como que é a parametrização do software hoje? Ela segue à risca as normativas do Ministério da Saúde, que são, a primeira busca para aquele exame é a busca na rede pública, então, para os serviços públicos. Não encontrando vaga no serviço público, vai para o filantrópico. Não encontrando vaga no serviço filantrópico, nos prestadores filantrópicos, vai para o serviço privado. E aí vai para o endereço mais próximo daquela residência, ou seja, para dar esse conforto para a pessoa. Então, dependendo do exame, eu não sei a que exame ele se refere, talvez aquele exame não tenha prestador próximo à residência dele. Mas ele pode deixar o telefone dele na unidade ou aqui para nós mesmos, que assim que terminar o programa nós entramos em contato com ele para maiores esclarecimentos. O Pedro do Jardim Petrópolis também mandou um áudio aqui. E a cirurgia eletiva do interior, e todo mundo está precisando, está todo mundo clamando que tem cirurgia parada lá, já tem um punhado de tempo, não libera. E o dinheiro do interior, ele está sendo, ele desconta todo mês e está entrando na saúde. Como é que faz essa cirurgia parada do interior de Goiânia? Secretário, foi o Mário da Capoava que mandou esse áudio. Bom dia, Mário. Uma pergunta também que é a pergunta do país inteiro, não apenas de Goiânia, sobre cirurgias eletivas. Existe uma fila no país inteiro. E aqui em Goiânia, essa fila, ela está muito anterior a essa gestão. Só para você ter uma ideia, cirurgias eletivas de Goiânia e do interior autorizadas já para o HGG, nós temos quase 6.000 cirurgias lá autorizadas. E assim em outros prestadores, como o Hospital das Clínicas, Santa Casa e outros. E nós já solicitamos, isso é uma medida de controle também que não era muito forte, aqui nós estamos instituindo, nós já oficiamos essas instituições para nos dizer qual o cronograma de realização dessas cirurgias, para que a gente então tome providência se isso for demorar muito. Mas a fila existe, ela é antiga e nós queremos solucioná-la. E não é apenas de pacientes do interior. E como eu mencionei aqui, quase 6.000 cirurgias já autorizadas na mão do HGG, que é um dos exemplos, mas assim tem no Hospital das Clínicas, na Santa Casa, e há muito tempo sem serem realizadas. Então nós queremos que esses prestadores nos digam o cronograma para a gente tomar. Por quê? É isso que o hospital tem que se manifestar. O HGG está emperrando as cirurgias? Não apenas o HGG, mas há uma dificuldade, é bom que se diga, há uma dificuldade no país inteiro para a realização das cirurgias, no país inteiro. Aqui em Goiânia a dificuldade é da mesma monta. E nós queremos que esses hospitais nos digam por que não realizaram e qual a dificuldade de realizar. Então eles têm que nos 6.000 autorizadas. Autorizadas. O governo disse que está fazendo o terceiro turno aí das operações. Qual a relação entre o terceiro turno e essas autorizações? O terceiro turno para qualquer hospital, e eu sempre trabalhei em hospital, sempre trabalhei em SUS, então eu posso falar isso com muita tranquilidade, é uma medida, uma estratégia que as instituições utilizam para zerar as filas que vão se acumulando e tal. É louvável. Agora, esse terceiro turno é simplesmente um turno fora daquele horário normal. Agora, quem vai ser contemplado nesse turno, no nosso entendimento, tem que ser a fila já existente, já regulada. E também nós estamos aguardando que o HGG nos informe. A Secretaria suspeita que o HGG não está atendendo essa fila no terceiro turno? Nós estamos esperando que eles se manifestem. Nossa auditoria, inclusive, esteve lá no início do lançamento desse terceiro turno. Primeiro, nós dissemos a eles que os pacientes para esse turno teriam que ser os já regulados, e estivemos lá, alguns
estavam sendo contemplados fora desse processo regulatório, e isso nós fizemos levamos para a nossa procuradora. Então eles sofreram uma liminar para impedir que fizesse fora da fila já regulada. Secretária, a senhora falou que a fila existe, isso é inegável, e a gente vê na manifestação do ouvinte. A fila aumentou com a senhora ou diminuiu depois da entrada da senhora? Ela não teve aumento fora do esperado, porque a cada dia tem um paciente a mais tendo necessidade de cirurgia. Então, essa fila ela não aumentou fora do esperado, mas ela não diminuiu também. Secretário, uma coisa que eu sou intransigente aqui, que eu procuro entender e que, sinceramente, não entendo. Claro que Goiânia tem mais recursos do que as cidades do interior. E claro que as responsabilidades de Goiânia são muito maiores do que as responsabilidades das menores cidades. O que eu não consigo entender é por que Goiânia é responsável por problemas do Pará, do Maranhão, problemas do Tocantins, que eles recaem sobre aqui, e muitas das vezes recaem sobre a Secretaria Municipal. Porque o governo estadual sempre diz, não, esse não é um problema nosso, esse é um problema da Secretaria do município. A saúde do estado vai bem. O povo tem que saber separar. O que está ruim é a Secretaria Municipal de Saúde, não é a Secretaria Estadual de Saúde. No governo estadual as coisas vão bem. Mas eu não consigo entender nem essa primeira demanda e nem esse segundo esclarecimento. A senhora tem como me explicar isso? Eu vou tentar explicar, porque é um assunto complexo mesmo, mas é bom que isso seja discutido, porque é uma oportunidade da população e de vocês, que são os principais interlocutores e de todos os aspectos que são importantes para a população. Isso diz respeito exatamente à regulação, que é a palavra-chave aqui. Na regulação de serviços da saúde, nós estamos falando de serviço, sejam cirurgias, sejam exames, sejam consultas especializadas, existem as responsabilidades das 3 esferas, tanto para a parte financeira, do aporte de recursos, tem uma parcela que é da União e que ela vem raramente atrás, ela vem corretamente, sempre veio. Tem uma parte que é do Estado e tem uma parte que é do município. O município, sobre a parte financeira, por exemplo, o município precisa aportar no mínimo 15% das suas arrecadações na saúde. Aqui em Goiânia e várias capitais, não apenas aqui, tem aportado 20%, 21%, exatamente porque não dá aqueles 15%. E por motivos vários. O Estado tem que aportar 12%. E eles prestam conta lá para os órgãos, né? E em relação a quem faz o quê? Qual a responsabilidade? Que acho que essa é a pergunta mais importante. Existe na Central de Regulação da União, existe uma parte que é da Central Estadual de Regulação, que é o quê? Central Estadual de Regulação aqui no estado de Goiás, em todos os estados, ela é responsável por exames de alta complexidade, que tem poucos serviços no país, por exemplo, algumas cirurgias cardíacas, alguns procedimentos de neurocirurgia. Então, o Ministério da Saúde identifica pontos no país onde vão ser os responsáveis por emitir opiniões, por realizar os procedimentos. E quem regula o paciente que vai para este ou aquele ponto de atenção é o Estado. Então, o Estado tem, por exemplo, essa responsabilidade. Se tiver um serviço que não tem aqui em Goiânia e em Goiás, estou dizendo Goiânia porque é onde tem os serviços mais complexos, a Central Estadual, ela tem a responsabilidade de prover para este paciente esse serviço, seja em São Paulo, seja no Rio. Temos serviços que têm pontos de atenção nesses locais. Então, Pará, Maranhão, seria de responsabilidade do Estado. Então, o que é responsabilidade do Estado além disso? Prover nas regiões do Estado os complexos reguladores regionais, que são o quê? O que faz aqui em Goiânia seria feito em várias regiões do estado, isso lá em 2007, 2008, isso é uma política do Ministério da Saúde para todos os estados. Aqui em Goiás chegou-se à conclusão que precisariam de 16 complexos. Para que serviriam esses complexos? Cada um desses 16, eles estariam centrados em uma cidade de mais alta complexidade de serviços, onde eles regulariam os serviços de cidades em volta, ou seja, aquelas cidades menores em volta se reportariam a esse complexo regional. Uma vez não tendo os serviços ali, esse complexo encaminharia para o complexo municipal de Goiânia. Esses complexos regionais, dos 16 até agora, só 3 foram feitos. Então, isso
impacta muito na chegada dos pacientes aqui, na assistência efetiva para eles, e é algo que precisa ser corrigido rapidamente. A senhora fez essa explicação aí, inclusive já explicou aos vereadores, mas parece que as pessoas não entendem, os vereadores fingem que não entendem, os deputados fingem que não entendem, a Secretaria de Estado da Saúde parece que não é com ela. É por aí? Eu acho os prefeitos também não fazem a mínima questão de mexer com isso e preferem sobrecarregar a capital. Eu acho que essa questão dos complexos regionais, os motivos eu não imagino quais sejam, mas eu acredito que eles ficaram esquecidos. Para vocês verem, de 2007, 2008 até agora, esses 16 complexos, só 3 foram feitos. Então, isso com certeza impacta no atendimento hoje aqui. E o que acontece? Todas essas cidades que não têm o complexo regional, elas têm, e eu entendo os secretários, eles precisam prover assistência para aqueles pacientes, então vem direto à Central de Goiânia. Então isso realmente impacta. Seria muito mais fácil a articulação entre um complexo regulador regional e o complexo de Goiânia. Muito mais fácil, porque já teria um filtro lá. Então tem serviços que podem ser feitos nas redondezas, serviços de média complexidade, de baixa complexidade. Então, hoje, pela ausência desses complexos, eles vêm direto a Goiânia e os secretários estão corretos em buscar isso. E nós temos tentado prover isso da melhor forma possível até que se corrija. Acho que há 4 mãos isso. São as mãos do Estado, as mãos do município. Então, todos nós temos que ir nessa direção. A secretária de Saúde de Goiânia, a Fátima Murué, é a nossa entrevistada. Murué. Eu aprendi e não erro mais. Eu aprendo só uma vez. Foi a própria dona do nome que te falou? Exatamente. Não é Murué? É porque ela falou para mim assim, aqui tem um povo aqui que não sabe falar meu nome. E eu falei, como é que fala então? Aí ela me ensinou e eu estou te ensinando agora, passando os meus conhecimentos para você. De forma gratuita, diga-se de passagem. Porque você, toda vez que me dá opinião, você cobra. Obrigado pela gentileza, pela sua participação. E pela minha boa educação também. E também pela sua intervenção, bastante elucidativa, parecendo os vereadores de Goiânia contra a secretária. Aí também não mereço tanto, né? Secretária, pergunta do ouvinte também em áudio aí, terceira pergunta, por gentileza, vamos a ela. Bom dia. Bom dia. 107,3, que é o Pedro, do Jardim Petrópolis. Olha, eu quero agradecer hoje a secretária aí, certo, pelo bom atendimento aqui do postinho da Vila Regina. Os funcionários aqui, certo, são excelentes funcionários, pessoas que atendem a gente com carinho, com respeito. Os médicos também atendem com muito carinho. E agradecer a secretária e pedir ela fazer uma visita aqui. Eu acho que a Vila Regina é um dos melhores postinhos de saúde de Goiânia. Obrigado. Olha o Pedro aí, ó. Você deve ter um buquê de rosas, né? Pois é, bom dia, Pedro. Muito obrigada pela sua participação. E eu fico muito feliz de ouvir do usuário essa manifestação, porque isso é o que nós queremos, que o usuário se sinta bem atendido, que o atendimento seja de qualidade e seguro. Isso é um reflexo da atenção básica que nós reforçamos do ano passado e continuamos agora. Vou fazer uma visita sim e vou pedir até para localizar o seu endereço aí. Tem mais elogio para a senhora aqui, secretário. Que bom. Vamos ver. Oi. Caiu? Não, mas tem aqui, ó, o Gleidson mandou também aqui, ó. Bom dia, Altair Tavares e toda a bancada. Bom dia, secretária municipal. Sobre o chequinho, foi ótima mudança hoje. Foi ótima mudança. Hoje, quando a gente pega o chequinho, não precisa ir lá marcar. Já está agendado. Obrigado e bom dia. Obrigada, Gleidson, pela sua participação. Eu acho que foi um marco mesmo, retirar as pessoas daquela peregrinação, de pegar antes, só para relembrar aqui uma coisa que já é passada para nós. Era humilhante, né, secretária? Humilhante, as pessoas pegavam o que se chamava chequinho, que nada mais era do que um pequeno papel que vinha de uma impressora térmica e que estava escrito o nome do exame, o nome do paciente e o nome do prestador, mas sem data. Então ele tinha que se dirigir com esse papel até a central de regulação para que fosse autorizado. Depois ele iria nesse prestador, então era uma viagem a mais, e o prestador poderia pegar aquele, de qualquer serviço, o prestador, poderia ser uma ultrassonografia, uma radiografia, um exame de laboratório, ele pegava aquele papel e ele poderia dizer 3 coisas. Eu tenho vaga, você vem fazer amanhã, ou
eu não tenho vaga, eu vou te ligar, ou simplesmente ficar dizer assim, volta daqui um tempo. Ou seja, era uma incerteza. Agora nós transformamos isso em algo de mais respeito. O paciente sai da unidade de saúde nossa com o exame agendado, com data e hora para o prestador. Quem inventou esse sistema de check-in merece um Oscar. O Oscar da burrice, né? Exatamente. O Oscar da incompetência, Não, o Oscar da burrice. Isso é reduzir as pessoas, gente, pelo amor de Deus. Do que é a contraprestação do serviço. Ou seja, o cidadão vira um comprador, ao invés do comprador ser a secretaria. Olha que absurdo isso, cidadão. Eu acho que esse check-in é uma coisa que tem que ficar para nós mesmo só no passado, mas eu imagino que cada gestor, cada serviço, cada funcionário, eles devem ter tomado as medidas que eles deram conta naquela época, as medidas que talvez até fosse pior antes, mas ao longo dos anos precisaria ter sido mudado com urgência mesmo. Acho que era mesmo uma fila muito grande que vinha de gente de todas as cidades para fazer esse processo que não tinha garantia de nada, né? Secretária Fátima Manuê, olhando nos seus olhos, a senhora foi classificada por um vereador de assassina. Um adjetivo pesado, um insulto pesado, mais do que isso, uma ofensa violenta. Como agora a senhora observa e analisa, isso foi mais de uma vez, a senhora analisa isso e como a senhora refletiu sobre isso e o que a senhora sentiu quando esse tipo de afirmação foi feita, inclusive dirigida à senhora de forma direta? Olha, Otair, eu acho que é assim, até um assunto interessante de ser tocado aqui, porque eu tenho a minha opinião, as pessoas que estão próximas de mim conhecem essa opinião, mas a população às vezes talvez seja uma oportunidade muito boa para a população ouvir o que eu penso disso. Eu primeiro gostaria de dizer que eu não me senti, não me atingiu essa fala de alguns vereadores que foram feitas assim, frente a frente comigo. Não me atingiu. Eu entendo que eles estavam muito revoltados com as medidas e eu tenho a consciência muito, muito tranquila. Acho que eu estou fazendo o oposto disso. Eu estou evitando as mortes desnecessárias que vinham ocorrendo aqui, e vou citar os números. Nós fizemos um levantamento, a preocupação maior, e até do prefeito, que não é da área de saúde, quando ele me convidou para o cargo, ele falou assim, as pessoas não podem ficar morrendo nos cais. E aquela frase ficou muito na minha cabeça, eu nem sabia o que eu ia encontrar. Ele usa isso em campanha, né? Usa isso em campanha, e eu acho que o sentimento dele falou mais alto. Ele falou algo que é uma realidade, era uma realidade que está sendo transformada agora. Nós fizemos um levantamento o ano passado, e no final do ano ele foi concluído, das mortes nos cais. Os cais, eles são o que é reconhecido pelo Ministério da Saúde como unidade de atendimento pré-hospitalar 24 horas, são as UPAs, que hoje nós temos só 2, precisamos de ter pelo menos uma por distrito, e estamos indo nessa direção, porque tem todo o processo de atendimento já definido. Mas hoje nós temos 12 unidades que atendem 24 horas, que são os CAIs, Amendoeiros, como foi citado, Campinas e tal. Ao longo dos anos, esse atendimento ele foi se transformando num atendimento quase que hospitalar, o que é errado, porque eles foram absorvendo complexidade de serviço que os hospitais grandes da cidade começaram a se recusar a atender. Por exemplo, nós temos falado isso e recondicionando os hospitais para o local adequado, para o funcionamento adequado. Nós temos pontos de atendimento de urgência aqui em Goiânia, que é o Hospital UGOL, o Hugo, e fora de Goiânia tem o de Aparecido, o de Anápolis, mas aqui dentro de Goiânia. Esses são os 2 grandes pontos de atendimento hospitalar de urgência. Eles devem atender os casos complexos. Ocorre que em 2010, até 2010, isso funcionava dessa forma. De 2010 até o ano passado, e até agora está sendo mudado agora, mas de 2010 para cá, houve uma intenção do Hugo, que na época existia, o Hugo veio depois, de não atender nada que não fosse regulado de urgência. Então ele não atendia porta aberta de urgência assim. E para onde foram esses pacientes? Esses pacientes não tiveram para onde ir.
e eles foram então absorvidos nos CAIS que não têm condições técnicas para esse atendimento. Então, é muito clara a curva de mortalidade, que era da ordem de mais ou menos assim, 20, 22 pacientes por mês, juntando todos os CAIS em Goiânia. Quando houve essa mudança de comportamento de atendimento do Hugo, essa curva aumentou, então passou para 70, 60. Então, isso sim é criminoso no meu entendimento. Então, e a curva de mortalidade no Hugo caiu. Ou seja, será que essas mortes seriam evitáveis? Então, o que nós fizemos? Reconduzir, nós estamos em pleno processo disso ainda, reconduzir o atendimento para o lugar adequado. O que é de alta complexidade, acidentes, tiro, faca, isso tem que ir direto para os grandes hospitais, isso não pode ir para os CAIS, como estavam indo antes. Acidentes graves não podem ir para o CAIS. Então, o SAMU atendia e levava para o CAIS? Levava para o CAIS, aí o paciente entrava lá e não conseguia sair. O bombeiro também não conseguia sair. Mas nós já conversamos com os responsáveis pela regulação dos bombeiros, isso já está muito claro para todo mundo. Pacientes que têm uma dor torácica ou precisa de uma assistência ventilatória, ele não deve ficar no CAIS. Esse paciente precisa do hospital. E é o que nós estamos fazendo. Da estrutura maior, mas eficaz para isso. Quem é que deu a ordem para o SAMU e para o resgate mandar para o Pois CAIS? Mas é porque não era atendido no hospital, de pronto, não tinha porta aberta. Acabou de explicar. Precisa de regulação para entrar lá. Precisava de regulação para isso. Agora, eu quero fazer um comentário sobre isso aí que você falou. Eu não posso ficar inerte aqui, não. Porque eu vim para a entrevista hoje, quando eles disseram assim, vocês vão enfrentar um monstro lá hoje, viu? Porque essa mulher é braba e ela não aceita conversar com ela, não. O negócio dela é a palavra dela que vale. E aí, na verdade, eu estou vendo que não é nada disso. Então, você não pode tomar dedução, você não pode tomar como opinião as deduções que as pessoas têm. Esse caso desse vereador, eu não vou citar o nome dele para não dar oportunidade dele me processar, porque era o que a senhora deveria ter feito, só me desculpe. A senhora não processou o vereador? A senhora deveria ter processado esse incompetente e esse que presta um desserviço à sociedade, porque inclusive já pegaram o filho dele capotando o carro da Câmara de madrugada aí, essa coisa toda. Então, esses cabideiros de emprego, eu vou pedir, se eles acharem que a senhora é incompetente, que digam que a senhora é incompetente. Aliás, por falar nisso, a senhora dá que nota para a gestão da senhora até aqui, do ponto de vista da sua competência, da sua capacidade? Esse é um assunto muito difícil. Eu acho que precisa ter avaliação externa, não minha, né? O que eu posso dizer é que eu estou me esforçando ao máximo. Eu tenho assim plena convicção que as medidas que nós estamos tomando na secretaria, elas estão de acordo com as medidas do Ministério da Saúde para o bem da população e que nós estamos com foco no atendimento ao paciente. Perfeito. Então, só para concluir meu raciocínio, Álvaro, Altair, e encerrar minha participação na entrevista, agradecer à secretária do meu ponto de vista aqui, eu desejo que a senhora tenha êxito, tenha todo o êxito, porque o êxito da senhora como secretária é o êxito da sociedade, daqueles que precisam do serviço público, que carecem de um atendimento eficaz, quer seja na saúde, quer seja no resgate dos tributos que são pagos todos os anos, aí na educação, para a questão da segurança, que é uma questão mais voltada para o Estado, mas sobretudo na saúde. Eu acho que o povo são, o povo é capaz de desenvolver, ele trabalha mais, ele desenvolve mais, ele é mais feliz, e a senhora tem essa carga, essa responsabilidade gigantesca de resolver esses problemas. Não que a senhora seja a única responsável, não, mas a senhora hoje, me desculpe a expressão, é uma funcionária popular, uma funcionária do povo que está aí a desempenhar essa função. Eu quero crer que a senhora tenha toda a competência. O prefeito Willis esteve sentado nessa cadeira que a senhora está sentada aí e bateu nessa mesa aqui e disse, não sai, enquanto eu for prefeito ela fica, e ela fica porque eu acredito na capacidade dela. Eu falei, esse prefeito não é tão irresponsável, com quase, o Willis já está passando, depois da idade da minha mãe, está quase chegando aos 90. Minha mãe está dizendo isso, ela passou dos 80, agora eu estou quase chegando aos 90. Então, o Willis está quase chegando aos 90. Ele não seria irresponsável e leviano de bancar uma secretária que não tivesse, na ótica dele, a competência que ele acha que tem. E que a gente está conhecendo melhor aqui hoje. Eu quero que a senhora venha aqui mais vezes para a gente continuar debatendo isso. Que a senhora possa responder aos questionamentos. A senhora respondeu críticas, mas respondeu também a elogios aqui no Jornal da Manhã. E eu sei que a responsabilidade da senhora é muito grande. E desejo, repito, êxito nessa empreitada da senhora. E eu quero aproveitar e agradecer a Sirlene Mendonça. Sirlene, senhora, eu já vi que a senhora não é boba, não. De boba a senhora não tem nada. A senhora pega uma moça que é competente,
eficiente, porque existe diferença entre competência e eficiência, além de tudo tem um fino trato com todo mundo, além de ser muito bonita e trabalhar com a senhora lá, eu tenho certeza. Não, mas eu sei que você é casado. E ela também. E ela também. Mas então, quando alguém me elogia, eu acho maravilhoso. Fala assim, se bem que eu não recebo esses elogios dessa forma, né? Ninguém nunca elogiou. Mas enfim, secretária, falando muito sério, parabéns pela sua assessoria. A Selene é uma moça muito competente, como os outros assessores da senhora, imagino que sejam também. E cuide da população de Goiânia na questão da saúde. Cuide da população de Goiânia, porque se a senhora cuidar, os problemas serão menores. Pelo menos parte a senhora estará resgatando. Muito obrigada, eu fiquei muito feliz de estar aqui conversando com vocês e estou às ordens, gostaria de vir mais vezes para prestar esclarecimentos. Eu acho que um ponto importante que você tocou é a equipe. Eu tenho eu acho que eu fui muito agraciada com a equipe que nós temos lá, e a Sirlene é parte dessa equipe. Nós temos pessoas muito competentes, funcionários que são de carreira, outros não, e que estão se dedicando muito a esse projeto. Eles se sensibilizaram com a situação atual e nós queremos muito entregar para Goiânia uma saúde pública de qualidade, com segurança, e eu me sinto gratificada com esse convite do prefeito. Agradeço a ele, agradeço muito a Deus por essa oportunidade e espero conseguir isso, que eu acho que isso pode alcançar mais pessoas que sofrem, que estão dependendo de pessoas que ocupam os cargos como eu estou hoje. Ontem nós comentamos aqui a situação, uma reclamação do cidadão que foi ao CROF tirar um gesso. E que não tinha serra. Não tinha a tal da serra. E a pessoa mandou... Diz que o agente lá pediu para que ele fosse retirar em casa. Isso não é, Como é que não é uma tira prática o gesso? usual, Você né, molha o gesso, tchau, ele dissolve e você tira o pano. É assim? Eu acho que essa informação que não tinha, a gente tem assim, reforçado muito para a população que faça a queixa na ouvidoria, pode fazer direto na ouvidoria do gabinete, e se tiver algum desconforto, não precisa nem citar o nome de quem está fazendo a queixa. Mas só para lembrar que também é um equívoco o CROF. Colocar gesso, retirar gesso, fazer anestesia, reduzir fratura, não é função de unidade pré-hospitalar, é função dos prontos-socorros de atenção, dos pontos de atenção hospitalar, ou seja, UGO, UGOL, o Hospital das Clínicas não está inserido na rede, mas ele faz esse papel, tem um pronto-socorro de ortopedia. Então, a unidade pré-hospitalar não teria a responsabilidade de fazer isso. Isso é algo complexo. Mas tem a serra lá, eu não sei porque não tinha naquele momento. E nós estamos tentando que lá se transforme num hospital, porque a assistência que se faz lá é uma assistência de hospital. Então, esse é um equívoco também. Então, por favor, verifique qual é o contato com a ouvidoria. Tem a ouvidoria própria daquela unidade, mas se quiser pode ir direto ao gabinete, protocolar lá e pode levar por escrito, pode até falar direto comigo lá também. Tem que ser feitas de uma forma mais remota. Pode ser telefone. Na própria unidade, tem ouvidoria lá, e pode colocar lá. Toda unidade tem ouvidoria? Toda unidade tem ouvidoria. Só para encerrar, não está faltando médico nesse momento? Não está faltando médico, que eu saiba não, e se tivesse eu sairia daqui para ir dar o plantão. Só brincadeira, viu? Mas não está faltando médico. Tá ok.